Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs. Neste sábado, queremos nos colocar diante de nosso Senhor, fazendo o nosso momento de intimidade e de escuta dele, através da sua palavra. O evangelho de hoje é o de Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 49. Lucas 6, 43 a 49. E nós vamos procurar então fazer os passos da Léxio, convidando então você a que a cada momento, a cada passo, possa também, quem sabe, pausar o vídeo para fazer a sua oração e não simplesmente a escuta, dentro do possível. Invoquemos o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou alicerces sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Fixando então, amados irmãos e irmãs, as principais ideias desta palavra, que não é simplesmente uma história, não é simplesmente um conjunto de ideias, mas é justamente a palavra de Deus que nos salva e que, portanto, visita o nosso coração. Nós somos convidados aqui a perceber, quem sabe, duas partes distintas nesse texto que nós acabamos de escutar. A primeira, em volta desse contexto da árvore e dos frutos, e a segunda, em volta desse contexto da construção e do fundamento. A ideia, no final das contas, é sempre essa de trabalhar um pouco aquilo que deve ser a pureza de intenção, a pureza do coração, justamente nas disposições de busca e de seguimento do Senhor, ou seja, no que diz respeito à forma como a própria vida vai se adequando àquilo que é a palavra de Deus semeada, acolhida no coração de cada um. Então, lembrando que, assim como ontem, o Senhor hoje se dirige também nesta palavra, nestas imagens,
se dirige aos discípulos. Então, ou seja, ele está como que colocando as bases e os fundamentos da compreensão daquilo que é e deve ser a vida dos discípulos, no que diz respeito, então, vamos dizer, à coerência. Um discípulo tem que ser alguém em quem se verifica uma coerência entre a vida e a fé. A primeira parte, então, falando dessa dinâmica da árvore com seus frutos, nos convida a compreender que as nossas obras, elas como que revelam o nosso coração, mostram de onde vieram, onde foram concebidas as nossas obras. E, portanto, nos convidam a reconhecer essa necessidade, essa necessária relação que existe entre o coração bom e os atos bons. Porque um coração bom que não produzisse atos bons não seria realmente bom. E um coração ruim que produzisse atos aparentemente bons teria justamente essa bondade, nessa bondade algo questionável. Realmente é bom? Como pode ser bom se lá no fundo, se a raiz daquilo que se fez na intenção, no desejo, não é boa? Então, de alguma forma, aqui a lógica é essa. O fruto de uma árvore, ele, em tudo aquilo que ele depende da árvore. Tudo aquilo que a árvore está de alguma forma voltada para o fruto. O fruto é o ponto, vamos dizer assim, alto daquilo que a árvore pode fazer e produzir, né? Então, de alguma forma, nós precisamos compreender justamente essa linha que Nosso Senhor traça nessa parte da parábola. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Ou, no sentido inverso, o coração bom do homem é um tesouro do qual ele, se reconhecendo numa condição de bondade, porque justamente enraizado no bem, ele então vai produzir coisas, gestos, atitudes, obras boas. E aqui nós vemos então como que dois elementos que permitem a identificação da bondade da pessoa, né? Os frutos, eles revelam o coração, aquilo que a boca fala, revela também o coração. Então, são como que termômetros, certo? Isso aí, então, o que podemos aqui cavocar do texto. Depois, a segunda parte, então, procura nos falar de um esforço, né? O esforço daquele que constrói. Então, vejam, Nosso Senhor está associando a prática da palavra escutada a um esforço de construção. A palavra em si é o fundamento, mas é necessário construir sobre ela, ou seja, fundado nela, colocar em cima. Então, é esse esforço que nós podemos dizer que é a perseverança das boas obras. Não adianta fazer boas obras uma vez, mas é a vida toda. É isso que Nosso Senhor está pedindo para os discípulos. Então, não bastam, portanto, palavras bonitas, bons desejos, mas são as obras que precisam acontecer na perseverança, continuar. O fundamento não é uma coisa que a gente fica tirando e colocando toda hora, por isso é fundamento. Então, dessa forma, nós precisamos compreender que aquele que escuta, mas não põe em prática, no final das contas, está negando a Cristo, como dizia Santo Ambrósio em um texto. Ou seja, ao mesmo que a sua palavra professasse ou confessasse o Cristo, as suas obras negariam o Senhor. Então, é essa coerência que o Senhor coloca aqui aos discípulos como algo fundamentalmente necessário para a vida e para a condição dos discípulos. Seguindo adiante, então, o que isso diz para nós, né?
em que situação essa palavra e esse convite de coerência, de pureza de intenção nos encontra. E talvez para nos examinarmos diante dessa palavra, a primeira coisa que nós precisamos ou podemos fazer é justamente identificando esses dois elementos que servem como termômetro, é nos perguntarmos, né, o que nos dizem a nós as palavras da nossa boca e as obras de nossas mãos, os nossos frutos. O que temos edificado? Onde temos edificado? Né? Como estão as edificações da nossa vida? As coisas que temos construído nessa vida? Então, nos colocando diante desse imperativo de autenticidade da vida cristã e do discipulado, nós somos como que convidados a perceber que essa é a única forma através da qual, ou seja, na coerência da fé com a vida, a única forma através da qual nosso Senhor permanece vivo nas nossas palavras e nos nossos gestos. Porque se a falta dessa coerência, como dizia Santo Ambrósio antes, quando fazíamos a leitura ainda, a falta de coerência quer dizer uma negação a Cristo, então nós tiramos o Cristo da jogada, porque a nossa vida não concorda com a palavra que escutamos ou mesmo que falamos. Então, coloquemo-nos diante desse chamado de Nosso Senhor, é realmente um chamado, né, a conformarmos a vida com aquilo que nós acolhemos, ouvimos, percebendo se realmente essa palavra tem encontrado acolhida no nosso coração, né, e tem frutificado, né, e permitamos também que essa palavra, já como dizíamos ontem, ela sirva de um instrumento de conhecimento interior, né? O que as minhas palavras, os meus gestos, as minhas obras me dizem de mim mesmo, né? O que revelam para mim do meu coração. E, bom, seguindo aqui, o que isso pode despertar no nosso coração em termos de oração? Pois peçamos a Deus que nos dê a graça desta revelação interior do coração, né? Que Ele nos dê a conhecer o que há no nosso coração. Que nós não sejamos daqueles que desconhecem a si próprios, que não sabem das forças que agem dentro de nós, que não sejamos daqueles que são simplesmente arrastados por impulsos porque não se conhecem, né? Ao mesmo tempo, que o Senhor deposite no nosso coração esse zelo do cultivo. Uma planta boa, para que ela possa produzir frutos bons e melhores, ela exige cultivo. Então, peçamos ao Senhor que nos dê a graça de bem cultivarmos as coisas boas que Ele tem semeado dentro de nós. Que nos dê capacidade e condições de edificar na prática da palavra a vida santa que Ele quer encontrar em nós. Peçamos que o Seu Espírito ilumine então as nossas consciências para que sejamos bons construtores, bons edificadores da graça e do amor. E quem sabe esta contemplação, a contemplação desta palavra, nos permita como que vislumbrar a nossa vida com os frutos. Que frutos Nosso Senhor gostaria de colher desta árvore que somos nós? Que habitação quer que a nossa vida seja. Imaginemos mesmo uma casa, né? Onde, quem sabe, porque o Senhor habita, tantos querem entrar. Acontece muitas vezes, pensemos talvez, tem pessoas que são muito acolhedoras e que recebem muitas pessoas, acolhem muito bem as pessoas. Então, pensemos um pouco nisso, ou seja, para isso serve a contemplação, para viajarmos um pouco e imaginemos, né, a nossa vida, o nosso coração como uma casa dessas.
as pessoas vão lá porque são bem acolhidas, porque são muito amadas, porque saem de lá edificadas. Então, isso o nosso Senhor quer fazer conosco, quer fazer com o nosso coração. Que Ele possa ser visitado por muitas pessoas que precisam encontrar o Senhor, porque somos discípulos. Visitado porque aqui encontram o Cristo. Visitado porque têm sede do Senhor. Porque querem se alimentar dos frutos da palavra meditada. Da palavra que, uma vez meditada, gerou em nós transformação, conversão, né? Porque querem ser edificados e instruídos por uma palavra consistente, que transmite profundo e autêntico ensinamento do amor e da graça de Deus. Imaginemos o quanto isso pode edificar a vida dos nossos irmãos e o quanto isso pode agradar a Deus. Escolhemos, por fim, nessa dinâmica de continuidade daquilo que é e deve ser a nossa oração, alguma palavra que repercuta ao longo do nosso dia, ou quem sabe consideremos na prática alguma circunstância que melhor traduza na nossa vida o fruto a ser oferecido, né? Então, puxemos isso desde dentro, né? A palavra a ser oferecida, ou mesmo aquilo que precisa ser construído, né? Pensemos, bom, se daqui a pouco a prática daquilo que nós ouvimos tem que ser algum gesto de perdão, de caridade, né? De serviço, então, pois, disponhamos-nos concretamente com algum propósito a buscar fazê-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queremos seguir adiante, amados irmãos e irmãs, com os nossos recados, os nossos avisos. Estamos ainda com a nossa campanha vocacional ainda ao longo desse mês, então é importante, amados irmãos e irmãs, que levemos muito a sério essa campanha. Ela é muito importante para a nossa paróquia, não só pela questão financeira, mas sobretudo pela retomada e o aprofundamento de uma consciência vocacional, né? Do valor das vocações, do valor e da importância daqueles que dizem sim, né? Da importância da caminhada que tem que trilhar aqueles que querem abraçar o sacerdócio. Então, isso nos evangeliza profundamente. Então, na verdade, a nossa doação deveria ser apenas e tão somente um dos frutos da nossa consciência diante da importância destas coisas, certo? Então, o convite a fazermos as nossas doações, se alguém já fez, pois se puder fazer de novo, quem sabe fez em agosto, quer fazer em setembro também, ou se de repente a gente sabe de outras pessoas que ou não têm vindo, ou enfim, poderiam ajudar, então a gente pode também levar um envelope, né, fazer o convite a essas pessoas, né, porque compreendemos a importância desse trabalho, né? São irmãos nossos que dizem sim a Deus, porque sem o sacerdócio, sem aqueles que nos dão a Eucaristia, o perdão, né, como se empobreceria a nossa vida de fé, né? Sem a Eucaristia, o que seria de nós, né? Então, fica o convite a encararmos com muita firmeza, com muita disposição essa nossa campanha e abraçarmos, fazendo-nos também de instrumentos de divulgação, ou seja, para que ela chegue mais longe. O nosso coral infanto vai ter reunião com os pais, a gente está retomando o trabalho do coral, né? E a faixa etária dos participantes é de 7 a 18 anos, e essa retomada vai se dar com uma reunião com os pais na próxima segunda-feira, dia 13, às 18 horas, no nosso centro de pastoral. O contato para se inscrever então com a Ju, o telefone dela é 981 56 0419,
certo? E o coral adulto também já retomou, inclusive, as suas atividades e tem feito os ensaios nas quartas-feiras, às 20 horas, na Capela São José, no Floresta. E o contato é então do Alexandre, o telefone dele é 999-61-8472. No dia 25 de setembro, nós teremos a nossa pastelada em prol da Casa de Retiro São Pio, a Casa de Retiros da Diocese, que ficou muito tempo fechada em virtude da pandemia e, portanto, perdeu a única fonte de receitas que mantinha a casa e que possibilitava o seu funcionamento. Então, graças a Deus, as atividades estão sendo retomadas, mas ficou aí alguma coisa que precisa também ser recuperada em termos de caixa, enfim, né? Para que a casa, enfim, possa quitar dívidas e assim por diante, que ficaram desse tempo aí de fechamento. Então, várias paróquias, várias cidades têm se envolvido nessa campanha de ajuda à Casa de Retiros e a nossa, graças a Deus, foi convidada e tem correspondido muito bem. A pastelada vai ser então no dia 25. Os cartões estão à venda na Secretaria da Paróquia, na nossa loja Casa São Pedro e na Capelinha. Nós temos pastéis de carne e de queijo a R$12 e de chocolate a R$8. E a retirada vai ser então no dia 25, das 15h30 às 19 horas, lá no nosso Salão São José. Queremos comunicar a mudança de horário de atendimento da Pastoral da Saúde, a ampliação, na verdade. Então, tem se dado, a partir da última semana, de segunda, quarta e quinta à tarde, das 13h30 a 1h30 às 5 da tarde, às 17h, e nas sextas-feiras, das 8h30 às 11h. Então, só na sexta de manhã, segunda, quarta e quintas à tarde, certo? Convite aqui, a gente possa também avisar aqueles que gostam de se servir, né, desses meios também para cuidar da sua saúde, e nós, com alegria, contribuímos com isso também. Queremos bendizer e louvar a Deus pelos nossos irmãos, pelos nossos paroquianos que hoje celebram o precioso dom de suas vidas, né? Dom precioso de Deus mesmo, porque Deus os quis, Deus os amou, e vocês de alguma forma também são dons para nós e para a nossa comunidade, bem como aqueles que celebram o dom da vida matrimonial, né? Foram edificados no Cristo pelo sacramento do matrimônio e vivem dessa graça como uma participação única do mistério do amor de Cristo e um testemunho deste amor. Bendizemos a Deus por vocês e pedimos que sejam conservados por Deus numa vida santa, de autêntica e contínua conversão, de autêntica e contínua e crescente caridade. Rezamos por vocês, pedindo que a Virgem Maria os proteja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queremos colocar todos os nossos paroquianos, todos os nossos irmãos e irmãs, sob a proteção, o cuidado providentíssimo e amoroso de São José. Por isso rezemos. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade, pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo, e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança, e alcançai-me as graças que vos peço. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades.
obtende-me finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte, na graça de nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, de São José, seu esposo, e de São Pedro, nosso padroeiro, desça e permaneça sobre vós, vossos lares e vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhais todos um final de semana abençoado. Fiquem com Deus.